Mas, Aidan, ainda nessa abertura do Bandeirantes Acontece, queria falar sobre a passagem, não é, do Ney Latorraca. Perdemos hoje, Claro. aos 80 anos, o Ney Latorraca, que ele estava internado desde o dia 20 de dezembro no Rio de Janeiro, na Clínica São Vicente, na Gávea. Ele enfrentava ali um câncer de próstata, morreu em decorrência de uma sepse pulmonar. Esse diagnóstico de câncer foi em 2019, na época o Ney foi operado, retirou a próstata, só que a doença voltou em agosto desse ano já com metástase, né? O Ney será velado no foyer do Teatro Municipal do Rio de Janeiro. A despedida será aberta, melhor dizendo, ao público das 10h30 às 13h30, 1h30 da tarde. Em seguida o corpo vai para cremação, aí numa cerimônia já restrita à família, não é? Eu estava dando uma olhada, não é, em algumas entrevistas, na história do Ney Latorraca, e eu não sabia, viu, Zaidan, mas o Ney Latorraca nasceu em Santos, em Isso. 1944, uma família de artistas, né? A Morou mãe perto da Vila Belmiro. é santista, ele que nasceu nessa família de artistas, a mãe que era corista e o pai era cantor e crooner de boates. E na infância ele ficou entre Santos, São Paulo, Rio de Janeiro, depois voltou para Santos também, chegou a prestar exame ali no Instituto de Educação Canadá, onde se formou e com um grupo de amigos acabou montando uma banda, né, da qual ele foi líder, cantor também, que é a banda Eldorado. Mas numa das entrevistas, dos depoimentos do Ney Latorraca, o Zaidan, ele chegou a falar que na infância ele ia dormir mais cedo, porque ele tinha fome e aí não tinha o que comer. Então, o jeito que ele encontrava era dormir cedo, para ver se a fome passava. Então, tudo depois que ele conquistou na carreira dele, no teatro, no cinema e na televisão, ele considerava que ele já estava no lucro, né? Porque não foi uma infância cheia de regalias, de oportunidades. Foi muito difícil, né? E aí, ainda falando do teatro, ele ganhou muito dinheiro realmente com teatro. Afinal de contas, só O Mistério de Irma Vap, uma peça de muito sucesso que ele fez, ficou 11 anos em cartaz. Era ele e o Marco Nanini, direção de Marília Pêra, ficou 11 anos em cartaz, um baita sucesso que serviu depois de referência para outros tantos espetáculos. Eu fui assistir agora recente Concerto para Dois com a Cláudia Raia, com o Jarbas Homem de Melo, daí conversando com os dois, com a Cláudia e com o Jarbas, eles me disseram que uma das referências, né, para compor, para escrever esse espetáculo foi justamente O Mistério de Irma Vap. Anos depois, uma segunda montagem já com o Marcelo Médici e o Cássio Scapim, também, não é? Homenageando, reverenciando esses dois, o Nanini e o Ney Latorraca. Agora uma terceira montagem ainda, tamanho foi o sucesso dessa peça, né, Zaidan? Que uma terceira montagem foi feita com Luiz Miranda e Matheus Solano. Essa é uma versão mais sombria, não é? Direção do Jorge Farjala, mas que também ganhou vários prêmios. E uma carreira muito importante, muito bacana, muito bonita que o Ney fez na televisão, no teatro, no cinema. Na televisão, quem não se lembra do Vamp, do Barbosa, do TV Pirata, do papel que ele fez, né, em Rabo de Saia em 84, ele que estreou na Globo em 75, né, na novela Escalada. Então uma trajetória aí muito bonita do Ney. Não cheguei a conhecer o Ney pessoalmente, assisti o último espetáculo que o Ney fez no Teatro FAAP, mas era já uma peça, Zaidan, que o Ney fazia de forma remota. O elenco estava presente em cena, fisicamente, mas o Ney participava através de um telão e ao vivo, né? Ele estava de fato ao vivo, não era gravado, e da casa dele no Rio de Janeiro. Era um formato diferente. E foi o último espetáculo do Ney, foi esse que eu assisti. Aqui em São Paulo ficou em cartaz no Teatro FAAP. E então não cheguei a conhecer o Ney pessoalmente, mas tenho muitos amigos, né, que conhecem, que conviveram com o Ney e falam que ele era engraçadíssimo, as histórias, as sacadas, e que era uma pessoa muito, muito do bem, viu, Zaidan? E você falou sobre Santos, e eu morei em Santos 3 vezes, né? E ele e o Nuno Léo Maia eram muito ligados a Santos, o Nuno até mais, né? Inclusive, eu conheci a irmã dele, a Laís, pessoas formidáveis e tal. Mas o Ney Latorraca saiu para o mundo, mas nunca perdeu esse vínculo com o Santos. E a diversidade da influência do trabalho dele é tal que
há também a diversidade da reação à morte, né? O próprio Santos Futebol Clube soltou uma nota, inclusive com recordações de depoimentos do Latorraca, que ele morava muito perto da vila e acompanhava o movimento na vila em outros tempos, né? A vila antes de duas reformas pelas quais ela passou. E outra coisa, ele foi de uma geração que foi muito valorizada na televisão. Você sabe disso muito melhor que eu, Danilo. Os salários eram muito bons. Hoje isso mudou muito, né? Há uma redução de custos e a busca por revelações os elencos não são tão caros. Ele viveu o auge da valorização dos atores na televisão brasileira. E para quem passou fome na infância, né, foi uma mudança extraordinária, mas não uma mudança de caráter, de temperamento. Sempre foi a mesma figura, a mesma pessoa. E ele tinha uma importância tal, em certo momento, que o Chico Anísio, com uma personagem que quer ser ator, né, que se coloca como ator, etc., ele cria o famoso Te Cuida Latorraca, né? Porque ele era uma referência, né? Ou seja, te cuida que eu estou chegando, né? Ele era uma referência, ele marcou não só teatro, televisão, mas como personalidade, como alguém de opiniões muito firmes e uma pessoa muito séria, né? Muito séria, não dado a deslumbramentos, nada disso. Então, não há dúvida que é uma carreira que marcou gerações no Brasil inteiro. Por isso essa diversidade de reações a morte do Ney Latorraca, né, Danilo? Ele fala que ele só começou a ganhar dinheiro mesmo na década de 80, que foi justamente com esse espetáculo que eu falei, O Mistério de Irma Vap. E agora eu estava vendo, Zaidan, que há 3 anos, mais ou menos, 3, 4 anos, ele já decidiu tudo ali no testamento, não é? E que ele vai doar 4 imóveis que ele tem de alto padrão, não é? Um para a Associação Brasileira Beneficente de Reabilitação, outro para o Retiro dos Artistas, mais o terceiro para o Grupo de Apoio às Crianças com AIDS de Santos e o quarto para um grupo dedicado às vítimas da hanseníase, né? Que está tudo no testamento, que ele fez questão de deixar muito por conta da história dele de vida, não é? Dos pais artistas, sem recursos, na raça, lutando muito, né? A gente fala artistas, uma família de artistas, não é? Para os dias de hoje, talvez a gente, né, tenha a impressão de que, nossa, é muito, né, é muito dinheiro, né? Aquela coisa glamourizada, muito... Mas não, é numa época que era muito difícil viver da arte. Se hoje já é difícil, você imagina no passado, né? E aí o Ney começou a mudar a história dessa família, mas não perdeu, né? Como você falou, né, Zaidan? Esse deslumbramento com a fama, com o dinheiro, com o sucesso. Nunca. O Ney não, manteve os pés no chão, sabe da onde veio, das origens, e ele diz que em homenagem, não é, à mãe, aos pais, ele falou que era o que ele tinha que fazer. Ele tinha que fazer mesmo essa doação. Então esses 4 imóveis são prédios, são apartamentos em prédios de alto padrão. Um fica bem em frente à Lagoa Rodrigo de Freitas, no Rio de Janeiro. Um outro já é próximo aqui em São Paulo, próximo ao prédio do Fernando Henrique Cardoso. Tem um no Jardim Botânico, o outro que fica entre Copacabana e Ipanema. Então todos já para doação, viu, Zaidan? E eu vi há pouco, Danilo, não sei se você tem a confirmação, que o velório é no Teatro Municipal do Rio, né? Isso, exatamente. Exatamente, Perfeito, é isso aí. Perfeito. Então, nossos ouvintes que estão no Rio, se quiserem prestar uma homenagem, e se tiverem tempo e não estiverem longe do Teatro Municipal, é lá o velório do Ney Latorraca. Amanhã, sexta-feira, no Teatro Municipal do Rio de Janeiro. A despedida vai ser aberta ao público das 10h30 da manhã até 1h30 da tarde. Depois, na sequência, o corpo vai para a cremação, mas daí sim numa cerimônia restrita aos familiares e aos amigos mais próximos. Mas a gente lamenta muito aí a passagem do Ney Latorraca, que deixou a sua marca na história, né, da dramaturgia, da teledramaturgia e do teatro brasileiro.